Sabotagem que a gente fala. Sistema de autossabotagem é o sistema de proteção da mente. É isso, ó. Vou até colocar aqui ao redor, tá? Ó. O sistema de proteção da mente. A nossa mente tem um sistema de proteção. Proteção a quê? Proteção a tudo aquilo que eu estou acostumada a viver de bom e de ruim. E se é bom, olha que importante, se tudo que eu vivi foi bom, significa que eu preciso continuar vivendo, não é verdade? Eu preciso continuar vivendo, eu preciso continuar fazendo aquilo que eu estou acostumada, porque aí existe coisa boa para mim, ou seja, é seguro para mim. Tudo que eu vivi e que eu interpretei como ruim, o que vai acontecer? A mente vai se proteger, certo? Daquele ruim, sabe como? Não me tirando daquele ruim, me colocando naquele ruim outra vez. Olha que interessante. Por quê? Porque a proteção, o sistema de proteção da mente, dá um recado pra gente que a gente precisa fazer exatamente aquilo que a gente já conhece, mesmo que foi ruim. Porque o cérebro, ele não gosta de fazer coisas diferentes. É como se a gente estivesse no meio, pensa num mato, né? No mato, no mato com o matagal, realmente as gramas bem altas e bem duras. Vocês já viram uma plantação com um matagal bem alto? É difícil da gente passar, não é? Normalmente no matagal sempre tem uma trilhazinha. Essa trilhazinha, o que acontece? Ela tá sem mato, né? E às vezes tá cheio de poça d'água, né? Tá cheio de perigo, tá cheio de buraco, mas é lá que a gente vai andar na trilha, porque eu não preciso cortar o mato, eu enxergo um caminho. O nosso cérebro faz a mesma coisa. Ele aprende, ele abre esses caminhos, que a gente chama de caminhos neurais, ele se acostuma a andar naquela trilha. Então, automaticamente, mesmo estando barroso, né, escorregadio, mesmo estando cheio de buraco, mesmo eu sujando todo meu sapato, o que vai acontecer? Eu vou naquele caminho, porque é aquele caminho que eu enxergo, que eu estou acostumada. O cérebro, ele não gosta de fazer caminhos diferentes. E para isso, ele identifica o quê? Que isso é sistema de proteção. Eu estou me protegendo. Então, eu vou fazer o mesmo caminho. Olha que interessante. Então, gente, autossabotagem. Toda vez que vocês ouvirem autossabotagem, que a mente não é pra gente ficar com raiva da mente, é pra gente entender que a gente tem uma mente que nos protege da gente mesmo, porque a gente acostumou, se habituou, teve hábitos emocionais, porque a gente tem hábitos emocionais. O que são hábitos emocionais? É o lar emocional que a gente escolhe viver. Tem pessoas que são sempre felizes, tem pessoas que são sempre tristes, tem pessoas que são sempre raivosas, independente daquilo que acontece. Ela se enquadra naquele lar emocional. E aí ela interpreta a vida daquela forma. E mais do que interpretar a vida daquela forma, ela vai fazer o quê? Ela vai agir com aquela emoção. Porque é a emoção que nos leva a tomar decisões, sempre na nossa vida. Quem comanda as nossas decisões é a emoção. E aí, meninas, o que acontece? Então, imagina que a gente tem um sistema aqui de proteção que diz para nós, haja sempre da mesma forma, que aí eu já conheço, certo? Só que, vamos lá, isso muitas vezes faz a gente criar uma imaturidade emocional. Por que uma imaturidade emocional? Porque eu acabo parando no tempo, eu acabo não avançando intelectualmente enquanto adulta. Eu passo a criar vícios emocionais e agir sempre da mesma forma, independente de onde eu esteja, independente da situação, independente das pessoas que eu esteja.
Como eu sei disso? Porque nós temos 3 sistemas de crenças. E crença é medo, né? Crença vem do medo. Eu não vou conseguir falar sobre isso hoje. Mas a crença vem do medo. Então, a gente tem 3 grandes crenças. Vamos entender aqui, ó. Vamos nomear aqui essas crenças. Vou usar o vermelho. A gente tem 3 grandes crenças, tá? A primeira crença, que eu chamo de 3Ds, a primeira crença é o quê? Nossa, eu ia falar de desamor, né? É de desamparo, tá? A primeira crença é de desamparo. Vou escrever aqui do lado. Essa é a primeira crença, de desamparo. Então, o cérebro, ele vai me proteger desse desamparo, me mandando mensagens de que eu preciso ser amparada, porque eu estou me sentindo desamparada. Eu me sinto desamparada. Então, vamos lá. Desamparo é a primeira crença. Gente, eu preciso que vocês me deem 2 segundos, tá? Porque minha cachorra tá solta e ela entrou na cozinha. Vocês me dão 2 segundos? Porque aqui é a vida como ela é, né? A vida na real. 2 segundos, calma aí. Deixa eu ver a danadinha aqui. Vamos lá, tá tudo bem. Voltei. Bora lá. E aí a gente estava falando da crença de desamparo. Então a crença de desamparo é assim, ela está ligada ao primeiro nível da vida. O que é o primeiro nível da vida? De 0 a 2 anos. Pensa que de 0 a 2 anos a gente precisa o tempo inteiro ser amparada por algum adulto para sobreviver. Não é isso que acontece? Eu preciso ser amparada. Se não me dão comida, eu não como. Se não me trocam, se não colocam a roupinha em mim, né? Quando eu sou criança, eu passo frio, eu não sei me trocar, não é isso? Se não me ensinam como usar o banheiro, eu acabo não sabendo, né, usar o banheiro, que não é o banheiro, na verdade, ainda é a fralda. Ou seja, eu preciso de alguém para trocar a minha fralda, não é assim? Eu preciso de tudo, eu preciso das pessoas para sobreviver. Eu preciso do outro para sobreviver. E essa é uma grande crença, que a gente vê adultos inseguros, achando que não vão conseguir se tornar profissionais, que não vão conseguir pagar as contas sozinho. Aí eu não vou conseguir, né, ser uma profissional que paga as contas sozinha. Eu não vou conseguir fazer as coisas sozinha, eu preciso de outro. Eu não vou conseguir ir no supermercado sozinha, eu preciso da amiga. Eu não consigo ir no shopping sozinha, eu preciso da amiga, do amigo. Preciso do marido, preciso do namorado. Sempre tá precisando de alguém. Não consegue fazer nada sozinho. Por quê? Porque lembra que a mente nos protege. Então, se a mente está nos protegendo desse desamparo, o que eu faço? Eu preciso de alguém. Para eu não ficar, o quê? Desamparada. Porque eu aprendi esse desamparo. Eu tenho essa crença em mim. Eu tenho medo de ficar sozinha. Eu não sei ficar sozinha. Eu preciso o tempo todo estar amparada. Né? Tem pessoas que falam assim, nossa, eu nem imagino eu ter que ter uma profissão e sobreviver da minha profissão. Ainda bem que eu tenho alguém que paga minhas contas. Isso é crença de desamparo. Porque criança que é assim. Porque o correto, o que é? A gente crescer, ter uma profissão e sobreviver dessa profissão. Ou melhor, viver dessa profissão, né? Porque o sobreviver é muito ruim. A gente viver dessa profissão. Então, a gente às vezes acha que não é possível. Eu não fui feita para isso.
E sim, nós fomos feitas para isso. Todo mundo foi feito, porque Deus deu o dom, o talento e a vocação para todas nós. Então, sim, é possível a gente ter uma carreira. E aí, essa é a primeira crença. A segunda crença é de desamor. Ó, o outro D aqui, ó. Desamor. O que significa desamor? Significa que eu não sou capaz de ter um relacionamento. Eu não sou capaz de ter um relacionamento. Eu não sou capaz que as pessoas me amem. Eu não sou capaz de manter um relacionamento digno, né? Digno de ser valorizada, digno de eu me colocar também, digno de autoestima. Eu não sou capaz que as pessoas me amem. E isso é de 3 a 7 anos. Né? Por que de 3 a 7 anos? Porque eu começo a interagir com o mundo. Eu começo a me relacionar. Eu começo a ter amiguinhos na escola. Eu começo a ter amor ou não ter amor das pessoas que me rodeiam, do meu pai, da minha mãe, da minha família, ou dos cuidadores, dos tios, dos primos. E isso daqui fala pra mim o quanto eu sou amada. Se eu não me sentir amada, o que acontece? Eu vou criar um desamor, uma crença de desamor. Não, eu nunca vou conseguir um relacionamento saudável. E aí, isso de não conseguir um relacionamento saudável, sabe o que acontece quando a gente acredita que a gente não é digno? A gente cresce como? Criando relacionamentos não saudáveis. Percebe que a crença que a gente tem é aquilo que a gente acredita. Então, a crença que a gente tem é aquilo que a gente vai permanecer nela. Então, eu começo a ter o quê? Amizades tóxicas que não me valorizam, né? Assim, amizades onde eu tenho que sempre doar mais do que o outro. Relacionamentos onde eu sempre tenho que doar mais do que o outro. Aonde eu tenho dificuldade de falar não, aonde eu permito que o outro faça de tudo comigo. Porque eu tenho uma crença de desamor. E para me proteger, o cérebro não vai falar assim para você, a mente não vai falar assim para você, ei, não se relaciona. Muito pelo contrário, o cérebro vai falar o que para você? Faça de tudo para que a pessoa te ame. Porque você tem uma crença de desamor. Aí, a terceira crença e última, que ela acontece em 2 estágios, é de desvalor. Desvalor. O que significa desvalor? Autoestima. E a autoestima, ela se divide em 2 momentos na nossa vida, né? O primeiro momento, de 7 a 14 anos, que eu ainda tô criança virando adolescente. E depois de 15 a 24 anos para se fechar esse ciclo de autoestima. Porque pensa que quando a gente tem 14, até quando a gente tem 14 anos, hoje as coisas acontecem até um pouco mais cedo, mas o cérebro não mudou. Então assim, até 14 anos, o que a gente quer? A gente quer ser a filhinha, a gente quer ser a cuidada, a gente quer ser, né? Quem tem filho aqui em casa dessa idade, passa por aquela idade assim de que ainda não decidiu, né? Os filhos de 13, 14 anos não decidiram se são crianças ou se são adultos. Eles reivindicam por algumas coisas, mas ao mesmo tempo eles ficam como criança, né? Aí depois de 15 para 24, entra a idade onde o adolescente começa a crescer e vai experimentar o quê? A sua autonomia. Porque não quer mais ser mandado. E vai criando a sua autonomia. Por que até 25 anos é autoestima? Porque a gente tem algo que é aqui na frente que se chama córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é o cérebro racional. Eu não gosto desse nome porque, né? Mas ok. É o cérebro racional. É ele que paga a conta, né? Por que ele paga a conta? Porque é a emoção que manda, mas a conta vem para ele, porque é ele que tem que depois resolver o que ele vai fazer com as emoções que definiram alguma coisa para você errada.
Então é o cérebro racional que paga a conta. E esse cérebro racional, ele hoje já é mais do que comprovado. Ele só fecha, termina de fechar e se formar com 29 anos de idade. Por isso que quando a gente é mais jovem, a gente não acha perigo em nada, né? Tudo é possível, tudo é lindo e maravilhoso, tudo é, né? Depois a gente fala assim, gente, mas como que eu tive coragem de fazer isso, né? Até montanha-russa, gente, hoje eu penso assim, como eu tive coragem de me jogar de lá de cima, gente? Meu Deus do céu, né? E aconteceu alguma desgraça? Não, nunca, glória a Deus, eu tô aqui. Mas assim, a gente começa a raciocinar de forma diferente. Porque depois a gente para numa idade de identidade, né? A gente tem dos 25 para cima, a gente começa a questionar nossa identidade. Para quê? Para a gente se transformar naquilo que Deus quer de nós, né? Para a ciência é a idade transformadora. Mas eu já, juntando com a Bíblia, né? Porque eu sou psicóloga da Bíblia, né? Psicóloga cristã. A gente percebe que é nessa idade que vem as maiores crises, de 25 para cima. O que eu quero ser? Que faculdade que eu fiz? Será que é isso que eu quero? Sair da faculdade? Agora eu tenho que ter emprego? Nossa, mas será que eu fiz certo? Será que eu não fiz certo? Que faculdade que eu quero? Por quê? Porque a gente começa a conflitar com a nossa identidade. Existe uma transformação, chama idade da transformação para a ciência. E a gente começa a ir em busca do quê? Do nosso propósito. Porque a gente quer algumas coisas, e só que a gente muitas vezes vem na contramão dos nossos valores, que é a idade da transformação. E aí o que acontece? Eu tenho toda essa bagagem de né? Desamparo, desamor, desvalor, aí eu começo a tomar a decisão, me protegendo. Eu começo a tomar decisão na autossabotagem. Paula, como que eu posso saber se eu me autossaboto? Simples. Você tem muita raiva durante o dia? Se você tem muita raiva durante o dia, muita falta de paciência durante o dia, você está na autossabotagem. Por quê? Porque raiva é medo. Como que é o ciclo da autossabotagem? Olha só. Normalmente, a gente tem aqui, né, ó, a raiva, tá? Lembrando, gente, que todas as emoções são importantes para nós. Todas. Nós fomos feitos, a raiva, na verdade, ela serve. Por que Deus nos deu a raiva? Ele errou? Jamais. Ele é um arquiteto fantástico. Só que a raiva, ela serve pra gente caminhar. A raiva, o que ela faz? Quando a gente tem raiva, o sangue sai daqui, da barriga, e vai para as extremidades, né? Para a mão e para o pé, que significa luta e fuga. Quando eu tenho raiva, isso acontece no meu corpo. Para quê? Para me impulsionar a uma ação, para eu sair do lugar. Só que quando a gente está no sistema de autossabotagem, a gente usa a raiva para quê? Para brigar, para xingar, para reclamar, para apontar, para trazer o nosso medo para fora, não para resolver. A gente fica nesse ciclo o tempo todo, só com raiva, porque a raiva ela é sempre projetada, ela nunca vai ir para dentro. De alguma forma eu projeto essa raiva, ou eu xingo, eu bato na mesa, ou eu brigo, eu choro. De alguma forma, ou eu desconto em alguém que não tem nada a ver com aquilo. Mas a raiva, ela sempre vai para fora. E aí, antes da raiva, olha só, eu vou fazer um sentido anti-horário, tá? Antes da raiva, eu senti raiva. Aí eu tenho o quê? Antes da raiva? A culpa. Né? A culpa. Culpa de quem? Ou eu me culpo, ou eu culpo o outro. Fulano nunca me dá oportunidade. Fulano nunca me ouve. Ai, que saco, ai, que raiva. Fulano me passou para trás. Ai, que raiva. Tem a culpa. Para eu ter raiva, tem a culpa. E por que a gente tem culpa, né? Porque tem algo que se chama que perda. Eu estou com medo de perder alguma coisa.
E todo medo de perder algo é sempre o medo de perder algo que eu não tenho. Todo medo de perder é medo de perder alguma coisa que eu não tenho. Como assim, Paula? Por exemplo, vamos lá. Eu trabalho numa empresa. Aí eu acordo todos os dias X horas. De repente, eu acordei atrasada e peguei trânsito. Aí eu começo assim, nossa, porque eles vão questionar. Nossa, olha, fulana de tal vai questionar, já vai falar um monte porque eu vou chegar atrasada. Ela vai achar que eu sou uma péssima funcionária. Ou, nossa, hoje não podia acontecer porque eu tinha uma reunião super importante. E aí minha chefe, nossa, eu vou cair em descrédito. Ou seja, você começa a fazer o quê? Você tá lá na frente, você nem chegou, você tá lá no enredo. Você fica enredando, né? Porque você tá com medo de perder alguma coisa que nem tá no presente. Tá lá no futuro. Nossa, meu Deus do céu, eu preciso tratar bem hoje meu marido, porque senão eu vou perder ele. Nossa, eu vou perder meu marido, ele vai querer se separar de mim. Como assim, gente? Tá lá na frente. Nem aconteceu. Né? Nossa, olha, nossa, que droga, eu não vou nem falar tal coisa porque eu já sei que a pessoa vai agir dessa maneira. Quer dizer, gente, eu tô sempre lá no futuro. Sempre lá no futuro. E o que dita isso tudo, sabe o que é? Aqui, ó o medo. Medo de ser desamparado, medo de não ter o amor, né? De não ser amado. E o medo de ser desvalorizado. São essas três crenças. Porque essas crenças, elas mandam a mensagem para você, ó. Você não vai... Olha, você precisa... Não é seguro você estar sozinha. Não é seguro você andar sozinha. Não tô falando de casamento, eu tô falando dia a dia, tá, gente? Não é seguro você andar sozinha. Sozinha você não consegue. É muito difícil. Você precisa para esse projeto ajuda de alguém. Você não vai conseguir. Aí entra, ó, desamparo com desvalor. Porque valor é capacidade. Eu me valorizo? Eu acredito na minha capacidade? Eu acredito nos dons, talentos que Deus me deu? Ah, eu acredito, mas o que acontece que eu não coloco isso em prática? Ai, que insegurança. Nossa, que insegurança, eu não sei o suficiente. É desvalor. Né? Tem uma crença de desvalor. Tá insegura. Por quê? Porque tem medo do que o outro vai pensar, porque tem medo que o outro saiba mais, porque tem medo do julgamento, porque tem medo de falhar. Né? Então a gente tá no desvalor. Aí, vamos lá. Então, como acontece tudo? A gente só percebe a raiva, né? A gente só percebe a raiva. Por quê? Porque a raiva, ela é rápida, né? A gente expressa a raiva nas coisas. E aí, tudo isso daqui já aconteceu. Aconteceu algum gatilho aqui fora que disparou o seu medo. Aí você tem aqui no meio, ó. Aqui no meio a gente tem ansiedade e angústia. Certo? Aqui no meio a gente tem ansiedade e angústia. E a ansiedade você perde a sua capacidade de ficar presente. Você sofre pelo futuro que nem aconteceu. Aí, assim, cria um medo, algo acontece, me cria um medo. Um dos 3Ds. Eu começo a ficar ansiosa, angustiada, ansiosa. Eu fico pensando lá na frente. Aí vem o quê? Esse medo vai se transferir em medo de perder alguma coisa que você não tem. Você já começa um enredo. Vai acontecer tal coisa, nossa, isso não podia ter acontecido, vai acontecer. Porque isso é ansiedade. Aí, o que você faz? Culpa. Né? Culpa alguém. Só que antes de culpar alguém, por que a gente culpa alguém? Porque aqui tem mágoa e ressentimento. Aqui tem mágoa e ressentimento. Aí eu vou culpar quem? Quem eu tenho mágoa e ressentimento, porque sempre precisa ter um culpado de tudo na minha vida, né? Aí eu vou culpar quem eu tenho mágoa e ressentimento, eu vou me culpar. Aí depois que eu me culpo, o que acontece?
vem a inveja ou o ciúme. Inveja e ciúmes. Porque eu culpo alguém e aí eu começo a ficar com inveja, porque nossa, fulano de tal vai estar na reunião, ele é muito bom, ele vai pegar meu lugar. Nossa, isso não podia ter acontecido. Inveja. Nós cristãs, a gente não confessa, né, que a gente tem inveja. Mas vou contar, a gente tem inveja sim. E o confessar traz a cura. Então, não fica mascarando que tem inveja de fulano. Eu queria ter a vida do fulano. É inveja. Pede para Deus curar. Né? Por quê? Porque ele tem um medo falando com você. A gente tem inveja. Ou o ciúme. E é tão engraçado que inveja e ciúmes andam muito juntas. Por quê? Porque os ciúmes é quando eu tenho medo de que algo seja tirado de mim. E a inveja é quando eu quero algo de outro alguém. É o mesmo sistema. Então, a gente tem inveja e ciúmes. Aí, depois, o que acontece? A gente vai para a raiva. Aí, a raiva, eu projeto. Eu explodo. Eu desconto em alguém. Eu grito. Eu choro. Só que se eu faço isso, eu não resolvo. Eu reclamo. Reclamar é permanecer. Eu reclamo por quê? Porque meu cérebro só conhece esse caminho. Ele não curou isso daqui, ó. Essa raiz. Meu cérebro só conhece esse caminho. E aí, não satisfeita, depois da briga, depois de eu ter ficado com raiva, depois de eu ter ligado pro marido, ou ter xingado alguém porque eu me atrasei na reunião, que é só um exemplo que eu tô dando, o que acontece? Eu passo a ser sarcástica. Se eu sou sarcástica, se eu fico ironizando as coisas, também é outro sinal de que você está num ciclo de autossabotagem. Aliás, qualquer coisa que você se viu aqui, existe ciclo de autossabotagem. Você está se autossabotando. Porque do contrário, o que nós faríamos? Nós viveríamos o fruto do Espírito. Né? Não viveríamos, não é que a gente não sentiria raiva, às vezes ira, ficasse brava, fica brava, ok, ficou brava. Mas a gente saberia o que fazer com isso para parar o quê? O ciclo. Seria mansa, né? Seria humilde. Amaria aquela pessoa que é tão difícil de ser amada, né? E amar não é querer ficar grudada. Amar é perdoar, deixa aí. Deixa aí. Isso é amar. Mas aí, o que acontece? Nossa, quem é você se eu deixar aí? Quem é você se isso acontecer? Né? Aí, o que acontece? Ó, desamparo. E aí, a gente fica o quê? Na possessão, na possessividade. Aí, a gente acaba não conseguindo conversar com a pessoa, não resolve nada. Ou com a pessoa, ou com as pessoas, né? Porque a gente pode se colocar em todas as áreas da nossa vida. Isso que eu tô falando serve. Aí, o que acontece? A gente não resolve. E como a gente tem essa raiva guardada, a gente começa a ironizar. Ó, ironia ou sarcasmo. Ironia ou sarcasmo. E aí eu entro de novo no ciclo. O tempo inteiro eu fico nesse ciclo. Porque é a única coisa que eu conheço. Esse é o sistema de proteção. Mas a minha mente está me protegendo? Sim, está me protegendo. Está me protegendo para eu querer ficar amparada por alguém, porque eu aprendi que eu sou desamparada. Está me protegendo que eu preciso fazer de tudo, qualquer coisa, qualquer custo, para ser amada. Não me dou valor, né? Por quê? Porque, nossa, eu não fui amada. Essa é a mensagem, né? Está me protegendo, por quê? Porque eu acredito que eu não sou capaz, que eu não tenho valor. Então, assim, se eu não tenho valor, para que eu vou ousar ir além? Para que eu vou ousar ser aquilo que Deus fez de mim? E isso daqui, gente, é crença. E todos nós temos. Você sabe por que todos nós temos? Porque olha só que interessante. Esses dias eu estava atendendo uma moça
e depois conversando com um pastor, que ela fez questão conversando com o pastor dela. E existe uma crença, né, muito enraizada em nós, que é assim, quando a gente fala de vamos ter sucesso na carreira, vamos ter sucesso financeiro, nós que somos cristãs, a gente não quer falar sobre isso. Nossa, que pecado falar de dinheiro. Mas a gente também não quer viver na miséria. A gente vive orando para Deus, Senhor, abre porta, Senhor, paga conta, Senhor, dá oportunidade para mim. Então, isso é muito forte. Porque olha só, Deus disse, eu dei lá o meu único filho para que você tenha vida em abundância. E uma vida em abundância falam de 8 áreas. 8 áreas. Inclusive a financeira. Então a gente carrega a crença que a gente não percebe. E vou dizer mais, às vezes a gente tem uma crença positiva, porque pode ter, né? Por exemplo, Deus é uma crença positiva, né? Porque é uma crença. E crença existe, certo? Eu creio em Cristo Jesus, não é uma crença? Eu creio em Cristo Jesus. Eu creio que eu sou obra de Deus. Eu creio que Ele me fez porque eu sou a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para a vida da minha mãe. Eu creio que eu não preciso ser perfeita, porque completo significa, perfeição, a tradução em hebraico, se eu não me engano, ou judaica, significa obra por completo. E olha só que interessante, a Bíblia diz que a boa obra que ele começou só vai terminar quando Jesus voltar. Então significa que eu sou uma obra incompleta. Só que existe perfeição na imperfeição. Porque uma casa, ela só é perfeita quando ela está completa. Pensa lá, estou construindo, não é isso? Estou construindo. Quando ela tem porta, fechou, né? Girou a chave, entregou na mão, nossa, perfeito. Perfeito quando tá com os móveis dentro, tá perfeita. Não é assim? Tá perfeita. Só que olha só, existe perfeição na imperfeição. Porque tá tudo bem a gente ser imperfeita. Eu não tô falando de pecado, veja bem. Tá? Não estou falando, gente, então aval pra gente pecar. Não, não é isso. Eu estou dizendo que às vezes eu não quero fazer algo porque eu falo assim, nossa, eu ainda não tô pronta. Nossa, eu não sou capaz. Nossa, não, eu não estudei o suficiente. A gente precisa somente ir. Porque sim, vai faltar sempre alguma coisa. Porque nós somos uma obra em construção. Vocês, nós estamos em construção. E tá tudo bem a gente ser aquilo que Deus falou pra gente ser. Em primeiro lugar, filha. Nós todas aqui acreditamos que somos filhas. É uma crença. Certo? É uma crença. Aí a gente vai na igreja e a gente declara, né? Sou filha amada do Senhor. Eu sou filha amada, como eu me sinto amada. Só que no dia a dia, a minha convicção que me controla, que mensagem que essa convicção passa? Não, vai lá, não fala não. Não fala não para todo mundo, né? Fala sim para todo mundo, que é a dificuldade de falar não. Porque se você falar não, as pessoas não vão gostar de você. Isso é convicção. E a convicção fala mais alto que a crença. Por isso que o povo da igreja está morrendo. Porque não percebe as suas convicções. Declara a palavra, mas não acredita nela. Deixa as convicções tirarem, né, eles do caminho de Deus. Porque eu preciso crer e ter a convicção plena de que eu sou amada por Deus. Se eu sou a filha amada, eu já estou amparada. Não há problema em fazer uma compra sozinha. Eu não preciso duvidar que, de repente, se eu estou numa situação em que eu preciso me sustentar, ok, eu vou conseguir me sustentar. Porque eu estou amparada pelo Pai.
Eu preciso crer, se eu sou filha, né? Eu preciso crer o quê? Que tudo bem, que Deus me amou primeiro. Não é essa palavra que fala, Ele te amou primeiro, Ele me amou primeiro. Então por que eu fico mendigando amor? Eu mendigo amor o tempo todo. E a palavra de Deus é contra isso. Sabe por quê que é contra isso? Porque está lá na palavra que a gente precisa amar a Deus sobre todas as coisas e amar o outro. Aí a gente para aí no outro, né? É tão lindo isso, né? Não, eu amo Deus e amo o outro. A gente para. E amar o outro como a ti mesmo. E se você hoje não consegue se sentir amada, mas dá amor para as pessoas, significa que você não está dando amor, você está dando qualquer coisa menos amor. Né? E nem amando Deus de todo o seu coração, porque ninguém dá o que não tem. A gente só dá aquilo que a gente tem. Se a gente tem amor dentro de nós, a gente vai dar amor. Mas amor, gente, amor tem limite. Sabia? Amor tem limite. Porque o que traz a autoestima, que é o desvalor, é o limite. Onde não há limites, não há amor e não há autoestima, não há valor. Quer ver um exemplo? Pega o seu filho e começa a falar sim para ele, para tudo. Você vai ver o que vai acontecer, como ele vai crescer. Sem autoestima. Geral sem autoestima. Por quê? Porque a interpretação da mente, do cérebro, é o quê? Se eu posso... eu posso tudo. Minha mãe é tão liberal, meu pai é tão liberal. Então, poxa, ninguém se preocupa comigo? Tá tudo bem. Quanto mais você permite, mais ele vai aprontar. Quanto mais limite você coloca, sim, sim, não, não, porque é assim que diz a palavra, mais valor ele vai ter. Poxa, aqui tem alguém que é um saco, não deixa eu fazer nada, mas esse alguém me ama. Esse alguém me dá valor. Imagina se Deus falasse assim, ai, ó, vai lá, Paula, vai lá, Michele, vai lá, faz o que você quiser da sua vida, não tô nem aí. Você pode tudo. Você ia achar que Deus te ama? Se não tivesse, né, os princípios, ele tá falando assim, escuta aqui, minha filha, até aqui você vai. Até aqui não. O que isso significa? Que ele cuida de mim. Que ele me protege de mim mesma. Que ele me ama. Que glória a Deus, ele me dá regras. Ele me dá direção. E isso é identidade. Identidade de filha. Quantas vezes a gente não quer que as pessoas coloquem regras, limites para nós? Se eu não consigo viver com regras, se eu não deixo ninguém se impor sobre mim, se eu não aceito as regras, se eu não aceito as regras de trânsito, se eu não aceito as regras do meu trabalho, se eu não aceito as regras do meu ministério, se eu questiono tudo, existe uma baita de uma orfandade dentro de você. Desamparo, desamor e com certeza desvalor, as três juntas. É isso que a orfandade causa. É a gente saber viver em comunhão. E viver em comunhão vão ter regras. Eu não vou poder sair passando por cima de todo mundo. E muito menos falando amém para todo mundo. Porque nas extremidades não há equilíbrio. E fruto do Espírito é equilíbrio. Você pode imaginar um fruto do Espírito assim, 880? Eu não consigo imaginar. Eu consigo imaginar assim uma coisa, sabe, 40? Por que 40? Porque é no meio. Porque eu sei me posicionar quando precisar. Eu sei calar quando eu precisar calar. Eu sei dominar aquilo que me controla aqui dentro, que me corrói aqui dentro. E aí eu não explodo, eu converso. Eu tenho uma comunicação saudável, uma comunicação não violenta. Jesus era o maior comunicador não violento da história. E é lindo isso, porque a gente aprende a se comunicar com o outro apontando que o outro não faz. Isso não é comunicação. Isso é comunicação totalmente violenta. Você não faz tal coisa, você não isso, você não aquilo, não. Simplesmente a gente não aprende a falar assim, olha, eu queria o teu amor. Hoje eu queria o teu abraço.
Hoje eu queria a tua atenção, você pode parar? A gente não sabe. O que a gente faz muitas vezes pro filho, pro marido, pra mãe, pra chefe, é difícil a gente fazer, né? Mas enfim, pras amigas, a gente aponta o erro, o que a pessoa não fez, que a gente esperava que ela fizesse, ao invés da gente falar a nossa necessidade. Olha, eu tô querendo mais a tua atenção, você pode me dar? Percebem? Só que tudo isso precisa haver um equilíbrio. E aprendermos, né, a parar esse ciclo. Existe como parar esse ciclo? Como? Curando, em primeiro lugar, né? Curando essas crenças. A gente precisa aprender a curar essas crenças. E quando a gente cura essas crenças, a gente vai freando isso daqui. A gente vai freando isso daqui. E tem uma chave para a gente frear isso daqui. Só que a gente precisa mergulhar, precisa se conhecer, precisa entender quais são as nossas crenças, precisa entender quais são as convicções que estão controlando as nossas crenças, porque as opiniões te influenciam, as crenças te movem. Glória a Deus, nós somos movidas por Cristo, né? Só que quando a gente não está curada, o que acontece? As convicções nos controlam. Paula, mas eu já estou curada em Cristo Jesus, já fui liberta. Eu não estou falando de libertação, eu estou falando de cura de mente. Joyce Meyer sempre fala sobre a batalha da mente. Deus fala assim, né? Jesus fala, as minhas misericórdias se renovam toda manhã, não é isso que Deus fala para nós? Então nossa mente também precisa ser renovada toda manhã. Porque existe um caminho profundo que a mente aprendeu a fazer. E se ela aprendeu a fazer, ela vai voltar que nem um elástico, que nem um gatilho. A gente precisa renovar a nossa mente a todo momento. Renovar a nossa mente a todo momento. Que é uma batalha, mas é uma batalha vencida por Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Então, meninas, é isso daqui, né? É sobre isso daqui que fala o curso Faça Sua Mente Parar de Mentir. Não só o curso, né? Tem um e-book que na época a gente está em época de pandemia, né? Mas há um ano atrás, que a gente estava enclausurado dentro de casa, o Espírito Santo me direcionou realmente para fazer esse e-book. Super barato, acho que ele tá R$14,90, R$19,90, né? Para quem quiser entender, que chama Por que a Sua Mente Mente. E fala muito sobre isso, tem exercícios lá, tá lá na minha bio. Para quem quer algo mais profundo e falar, chega, basta, vamos lá, tem a imersão, que são 2 dias de imersão, onde a gente vai trabalhar o quê? A crença. Mas é muito importante, se você tiver crise de pânico, estiver num período de crise de pânico, eu não permito que você venha, tá? Por quê? Porque eu sou psicóloga e sei que se eu criar, de repente, uma catarse em você, o que é catarse? Quando vem tudo ao mesmo tempo, porque a gente vai mergulhar em linhas de trauma, vai mergulhar em um monte de questões, eu posso despertar uma crise de pânico em você, né? Um acesso, na verdade, de crise de pânico. E não é isso que a gente quer agora para ninguém, né? A gente quer a cura, a gente não quer criar crise nenhuma. Quando que vai ser agora, já? Esse curso vai ser dia 6 e 7 de agosto. 6 e 7 de agosto, em São Caetano do Sul. É uma imersão, venha para mergulhar. O que é imersão? Você mergulha, né? Mergulha, fica lá imersa, fazendo esse curso, na verdade, que você vai mergulhar para dentro de si mesma. A turma são só de 20 vagas. Por que 20 vagas? Porque senão não dá tempo de todo mundo falar, de todo mundo se posicionar, de eu ver o exercício de todo mundo, da gente realmente trazer essa cura para todo mundo, tá? A gente fez uma turma em Arujá, né, Mi? A gente tinha o quê? 16 mulheres. Então, assim, já foi difícil, né, de todo mundo falar. Imagina se eu colocasse mais pessoas, né? O interesse não é colocar 300 pessoas, 100 pessoas, porque não me adianta nada eu falar de teoria, né? A gente não vive a teoria, a gente vive a prática. Então, é a prática que a gente vai fazer. Eu vou falar como eu falei aqui, vou trazer teoria, mas a gente vai fazer muito exercício, a gente vai fazer dinâmica e a gente vai fazer vivência, que são 3 coisas totalmente diferentes. Exercício é isso daqui.
eu estou exercitando minha mente, né? Dinâmica, eu começo a despertar para algumas coisas junto com as outras mulheres, aquilo que tem dentro de mim, para algumas crenças, para eu, insight. E a vivência é quando você mergulha literalmente na tua vida, em quem você é, para você entender se quem você é diferente de quem você gostaria de ser, tá? E a gente tem uma estatística que vem da... Eu nunca sei falar esse nome, né, gente? É um nome em inglês. Mas, enfim, existe uma estatística que diz assim, que 96% da população mundial se considera pessoas realizadas. E Cristo fez a gente, e Deus fez a gente, deu Cristo na cruz para que a gente seja realizada. E olha só, 96% da população mundial não se sente realizada. Apenas 4%. Que fala assim, poxa, me realizei, sou realizada em todas as áreas da minha vida. Eu sou quem eu nasci para ser. Sabe aquela sensação? Eu sou quem eu nasci para ser. Isso é propósito de Deus, né? Isso fala de dons, de talentos, de vocação. E a gente vai falar também sobre isso, porque depois